Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vamos falar um pouquinho sobre a teoria das colisões, que é muito importante para a cinética química, porque todos os fatores cinéticos, inclusive catalisador também, eles vão se basear na teoria das colisões, que é uma teoria extremamente simples e que é legal a gente entender para poder modificar a velocidade das reações químicas, né? Por isso está envolvido com cinética química. Então nós vamos começar pela teoria, vamos pensar muito fácil e por que essa palavra colisão, o que ela está fazendo aqui. Imagina que eu queira fazer uma reação, por exemplo, entre a molécula de hidrogênio e a molécula de cloro. Então o meu objetivo seria formar ácido clorídrico, ou se for gasoso, né, cloreto de hidrogênio. Se eu tiver hidrogênio e cloro em recipientes diferentes, por exemplo, o hidrogênio ele vai estar num recipiente, o cloro vai estar em outro recipiente, não tem como os dois reagirem e formarem, por exemplo, cloreto de hidrogênio. A gente sabe que isso é impossível. Por quê? Porque não está tendo a colisão da molécula de hidrogênio com a molécula de cloro. Então, a primeira coisa que tem que ocorrer é eles estarem no mesmo recipiente, terem uma certa afinidade e aí poderem formar o cloreto de hidrogênio. Então, eles precisam colidir uma molécula com a outra. Claro que tem que obedecer a alguns pré-requisitos para essa colisão poder formar um produto. Quando a colisão forma um produto, a gente diz que essa colisão é uma colisão eficaz, uma colisão efetiva. Então a gente tem a formação do produto. Só que para formar o produto, a gente passa antes pelo complexo ativado, que vai ser a aula de agora. E para isso tem que ter, por exemplo, uma afinidade, uma geometria e uma energia para poder ocorrer a colisão efetiva. Então, esses três fatores são especiais, tá? Eu vou destacar aqui. Ó, se eu ficar batendo dois gases nobres, hélio e neônio, eu posso botar a geometria que eu quiser, eu posso dar a energia que eu quiser. Eles simplesmente não vão formar uma ligação química e formar um produto, porque eles não têm afinidade. Se eu colidir as moléculas de hidrogênio e cloro de uma maneira não favorável, é geometria de colisão, tá? Não é geometria lá da molécula, né? É uma geometria de colisão. Qual seria a geometria, por exemplo, favorável dessa reação, né, entre hidrogênio e cloro? O ideal seria que o hidrogênio batesse nesse formato com a molécula de cloro para que haja formação dessa ligação aqui. Quando ocorre a formação da ligação, a gente sabe que é liberada energia. Então, quando forma a ligação, libera energia. No momento que está liberando energia, essa energia pode ser usada para quebrar essa ligação aqui. Então, a gente precisa formar a ligação e quebrar a ligação praticamente no mesmo tempo. Senão não vai formar uma molécula de HCl, de cloreto de hidrogênio, que é o nosso produto. Por isso que essa geometria aqui entre os reagentes é a geometria de colisão mais favorável para que a reação ocorra. Se eles baterem no sentido, por exemplo, não nesse aqui, que é o vertical, e sim horizontal, pode até formar uma molécula, mas eu não sei se vai quebrar essa ligação aqui. Então, ela pode acabar rompendo a ligação que formou. Então, tem que ter uma geometria favorável. E você vai analisar isso questão por questão. Mas não é difícil, nós vamos fazer um exemplo. E tem que ter energia suficiente. Se essas moléculas baterem aqui sem muita energia, não vai acabar quebrando essa ligação entre hidrogênio e cloro, cloro. Então, tem que ter uma energia tem que ter uma energia mínima, tá? Que é a energia suficiente mínima para quebrar a ligação e aí formar e depois a própria reação se autossustenta, dependendo qual é o tipo de reação, né? Essa aqui é exotérmica e uma reação exotérmica pode se sustentar então quebrando as ligações. Claro,
A grande pergunta é, essa coisa que está aqui no meio, né? Ela tem mais a ver com o reagente ou ela tem mais a ver com o produto? Então, isso nenhum químico decidiu ainda. A gente não consegue dizer se isso aqui é mais produto ou mais reagente. Então, isso aqui é uma coisa intermediária. Só que essa palavra coisa intermediária, ela fica muito mal, né, na química. Então, a gente arranja um sinônimo para isso, né? Um deles mais usado é o complexo ativado. Tu pode também chamar de estado de transição. Complexo porque é um negócio, é um estado que a gente não consegue definir se é reagente, se é produto. Então nós vamos chamando de complexo, é algo que a gente não decidiu ainda. Ou estado, né? Porque o estado ele não tem, eu posso chamar de estado inicial, estado final, e aqui é um estado de transição intermediário entre eles. Ok? Nome então do complexo ativado, né? Cuidado, é uma estrutura intermediária, ó, a gente está usando tudo sinônimo para coisa intermediária, né? Complexo, estrutura intermediária entre os reagentes e os produtos, com ligações intermediárias também, porque tem as ligações químicas dos reagentes e dos produtos, e aqui está tudo intermediário, está quebrando umas e formando outras. Ou ainda pode chamar estrutura e estado de transição entre as moléculas. Como aqui está envolvendo muita energia, a gente normalmente representa por esse gráfico aqui, onde vou ter o reagente. Esse reagente vai formar o produto aqui, que vai ser o B. E esse C seria o nosso complexo ativado. Então, imagina a energia dos reagentes aqui, tá? Estamos chamando de A. O C é o nosso complexo ativado. E o B é o nosso produto. Então, essa energia que a gente dá para o reagente, tá? Chegar no complexo ativado, não é a energia do complexo ativado que é tudo isso aqui não, tá? É só para o reagente chegar no complexo ativado. Essa a gente chama de energia de ativação, que é a energia mais importante da química, uma das mais importantes da química, né? Então, é essa que você tem que guardar ela, energia de ativação. Ó, na prática, como é que tu reconhece? É a energia que eu dou para o reagente chegar no complexo ativado. E é por isso que toda reação, na verdade, ela tem esse morrinho aqui, né? Na termoquímica, a gente aprende sem o morrinho, que vai direto do reagente para o produto, e aí consegue ver que essa reação é exotérmica. Só que toda reação química ela tem um morrinho, não importa se for endo ou exo, tem que ter esse morrinho aqui. Então, esse é o conteúdo mínimo de energia para formar o complexo ativado, ou a energia necessária para a reação começar. Se ela só começa e forma o complexo ativado. Então, vamos dar uma olhadinha em tipo de questão que pode aparecer, que a princípio é simples. Ó. Se ele te dá um gráfico com reagente e produto, e tu está vendo esse morrinho aqui, e ele pergunta, a partir das informações contidas no gráfico, é possível afirmar que a reação em questão possui uma energia de ativação de aproximadamente... Bom, eu tenho que pegar aqui onde é que está o reagente. Então, o reagente está em 25. Tem que pegar aqui onde está o complexo ativado, né? Está dando 40, então está aqui meu complexo ativado. E essa diferença que vai do 40 até o 25, ele trata-se da energia de ativação. Então, essa é a nossa energia de ativação, que no caso aqui, né, vai dar 15. Por isso, nossa resposta aqui vai ser letra B, 15. Ó, aproveitando, como a gente está aqui, né, aprendendo, eu vou te fazer uma outra pergunta, então. Eu quero saber da reação inversa. Digamos que eu inverti a reação, tá? Tem vezes que eles vão fazer isso. E eu quero saber, se eu tiver aqui o produto formando o reagente, qual seria a energia de ativação? Então, vamos imaginar que a energia do produto ela está aqui em 5, tá? E a energia, o complexo, a energia do complexo ativado, vamos imaginar que está em 40. Então, a energia de ativação, olha só, da reação
inversa, vou pôr aqui, ó, inversa vai ser do produto até o complexo ativado. E essa reação aqui, essa energia aqui vai dar 35. Combinado? Agora, deixa eu analisar contigo as moléculas, tá? O caso das colisões. Olha essa questão aqui. As figuras abaixo representam as colisões entre moléculas reagentes de uma mesma reação em três situações. Então, a gente tem a mesma reação, né? Qual é a reação? NO2 com CO. NO2 com CO, NO2 com CO. Então, são três situações. Na situação 1, a molécula de NO2 bateu na molécula de CO e assim como ela foi, ela voltou. Então, essa aqui ó, não teve reação química. Na situação 2, a molécula de NO2 bateu na do CO e assim como ela bateu, opa, veio diferente. Então, aqui formou NO e CO2. Então, essa aqui teve reação, ocorreu a reação. Repara que a colisão entre essas aqui foram iguais, né? Ó, então, se a colisão for igual, quer dizer que a geometria delas é a mesma, né? É a geometria favorável. Então, deve ter tido um outro motivo que não é a geometria para a situação não ter ocorrido, né? Provavelmente, ele não teve energia suficiente, porque a princípio a colisão foi perfeita. Já essa aqui teve energia suficiente, teve geometria adequada, porque a reação ocorreu. Na situação 3, eu não sei se tu consegue ver esse detalhe, tipo um jogo dos 7 erros, né? Esse cara aqui, ele tá invertido, assim, ó. Ele tá batendo aqui, ó, oxigênio com oxigênio. Então, como ele tá batendo oxigênio com oxigênio, a gente pode dizer, olha, não é a geometria igual a da 2, porque na 2 ocorreu a reação. E se eu tenho uma geometria de colisão diferente daquela que formou o produto, provavelmente a geometria está errada. Então, analisando as afirmações aqui, né? Ó, na situação 1, 2 e 3, ocorreu formação do complexo ativado produzindo novas substâncias? Só na 2. Só na 2 teve o complexo ativado e produziu novas substâncias. Na situação 1 e 3, ocorreram reações químicas? São nas que não ocorreram, né? Na situação 3, as moléculas reagentes foram completamente transformadas em produto. Não, na 3 não ocorreu. Na situação 2, ocorreu uma colisão com geometria favorável. Sim, a geometria foi favorável. E energia suficiente para formar os produtos. Sim, é a única que ocorreu a reação. Por isso, nossa resposta aqui é a letra B. E na situação 1, as moléculas reagentes apresentam energia maior, não é menor, né? Que é a energia da ativação, mas a geometria não favorece. Não, a geometria favorece a energia que foi menor, beleza? Bom, gente, é isso aí, essa introdução aí à teoria das colisões. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo vários links interessantes, inclusive para você comprar o material e vir estudar comigo para a gente resolver a prova do vestibular que tu quiser ou ainda a matéria que tu precisar para passar em qualquer vestibular. Então, bons estudos, forte abraço, tchau!